Fisicamente falando, em que momento você sabe que uma pessoa nasceu? Fisicamente falando. Pense por um momento nisso. Se você ainda não chegou a uma conclusão, eu queria dizer para você que o momento em que nós sabemos em que uma pessoa nasceu, em que nós vemos que uma pessoa nasceu, é quando nós vemos essa pessoa. Porque, por exemplo, se você olha para alguém, você vê que aquela pessoa nasceu, né? Porque se ela tá ali, é porque o momento que você sabe que alguém nasceu é quando você vê. Não é verdade? É verdade. É quando você vê ali, por exemplo. Ah, nasceu o filho do fulano. Aí você vai lá ver, aí você. Não nasceu o Beltrano, nasceu. Aí você vai lá e vê, e ali você acredita que a pessoa realmente nasceu. Né? Quando você vê a pessoa ali, né? Você acredita que realmente nasceu. Agora, levando isso para o lado espiritual, como falamos recentemente, às vezes a pessoa diz que nasceu de Deus, mas aí você vê, você procura, cadê? Cadê aquela pessoa que nasceu de Deus? Cadê aquela pessoa que diz ter nascido de Deus? Onde está essa pessoa? Porque quando você vê as prioridades dela não são as mesmas de Deus. Como falamos recentemente, quando nós nascemos de Deus, nós passamos a ter uma natureza espiritual que dá prioridade àquilo que é espiritual. Então, quando a pessoa não dá prioridade às coisas espirituais, ela está revelando que ela não é espiritual. Porque o espírito, ele precisa de outras coisas. A prioridade do espírito é outra coisa. Você vê, Deus é espírito. Quais são as prioridades de Deus? Por exemplo, nós falamos semana passada, ou melhor, recentemente, que às vezes a pessoa até abandonou o pecado, né? E só que ela continua dando prioridade às coisas do mundo. Porque você vê, por exemplo, se você olhar para esse mundo, tem pessoas nesse mundo que elas não bebem, elas não fumam, elas não falam palavrão, elas não mentem, são pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas que fazem o bem e tal, tudo mais. E você, se você olhasse para essa pessoa, você diria, essa aí é nascida de Deus. E essas pessoas nem frequentar a igreja frequentam, mas elas não bebem, não fumam, não falam. Elas têm uma conduta moral assim, sabe, exemplar, né? Mas se você olhar para essas pessoas, você diria que essas pessoas nasceram de Deus? Você diria? É claro que não. Por quê? Porque para nascer de Deus, a pessoa tem que buscar a Deus. Ela tem que buscar a Deus para nascer de Deus. Mas por que essa pessoa não nasceu de Deus? Porque apesar de não beber, de não falar palavrão, disso, ela ainda, as coisas que são prioridades para ela não são as coisas espirituais, são as coisas terrenas. Então você vê, aí veja o outro lado da moeda. Tem pessoas que pensam que nasceram de Deus simplesmente porque não estão vivendo mais no pecado. Você sabia que no mundo, quando eu digo no mundo, é lá fora, falando dos que não estão na fé. No mundo tem pessoas que, digamos, não vivem no pecado. Não tem mágoa de ninguém, não tem ódio de ninguém, não faz mal para ninguém, não mente, não rouba, não fala. Tem pessoas que estão assim no mundo. Essas pessoas, só que essas pessoas nasceram de Deus. É aí que nós temos que pensar. É aí que nós temos que pensar, porque se for só para ter uma conduta moral correta, então tem um monte de nascido de Deus por esse mundo. Mas agora, quando falamos de prioridade, aí você vê que os nascidos de Deus são poucos.
Porque quantos colocam as coisas de Deus acima das suas coisas? Quantos colocam as coisas espirituais acima das coisas terrenas? Mas são esses que nasceram de Deus. São esses. Não são aqueles que meramente abandonaram o pecado. Porque tem pessoas, como falamos e repetimos lá fora, que faz mais coisa certa do que pessoa que está dentro da igreja. Isso significa que essa pessoa nasceu de Deus? Tem pessoa lá fora que é mais certinha do que gente que está dentro da igreja. Isso significa que ela nasceu de Deus? Não. Porque no que é visto se uma pessoa realmente nasceu de Deus ou não? Nas suas prioridades. É como falamos, Deus é espírito. Qual que é a prioridade de Deus? Qual que é a prioridade do espírito? São as coisas espirituais. Então, quando há uma troca do terreno, do espiritual pelo terreno, está havendo também uma revelação. A pessoa está revelando o quê? Que ainda é terreno. Que ainda é terreno. Que não nasceu do alto. Porque a sua prioridade ainda está aqui embaixo. Quem nasce de Deus, como falamos recentemente, tem a natureza de Deus. Deus é espírito. Quem nasce de Deus se torna espiritual. O que atrai ela, o que chama a atenção dela, são as coisas espirituais. O que enche os olhos dela são as coisas espirituais. O que é prioridade para ela são as coisas espirituais. É assim que é uma pessoa que nasceu de Deus. Ela tem um caráter de Deus. Não estou falando no sentido só de pecado. Eu estou falando no sentido de prioridade. O que Deus quer com esse mundo? O que Deus quer com as coisas desse mundo? Deus tem as suas coisas. Deus tem as suas prioridades. Quem nasceu de Deus dá prioridade às coisas do Pai. Foi o que aconteceu quando José e Maria estavam procurando o Senhor Jesus, quando ele é ainda novo, né? E ele disse para eles: vocês não sabem que eu vim cuidar dos negócios do meu pai? Quer dizer, olha a prioridade do nascido de Deus. É porque é filho, né? Se nasceu é filho. O filho, ele quer saber dos negócios do pai, não dos seus negócios. Essa é a prioridade do filho. São os negócios do pai e não os seus. Mas é aquilo que falamos no início. Você sabe que alguém nasceu fisicamente falando quando você vê a pessoa. Mas agora, espiritualmente falando, se a pessoa diz que não nasce, que nasceu e você não vê, não estou dizendo que eu tenho que ver. É você que tem que ver. Sou eu. Onde está essa pessoa? Onde está essa pessoa que diz ter nascido? É como se, por exemplo, falassem pra você: poxa, a fulana lá teve um filho, né? Aí você fosse ver lá e não tivesse ninguém lá, mas cadê? Cadê esse filho? Não nasceu? Então a pessoa diz que nasceu, mas cadê? Onde tá? Porque o comportamento ainda é terreno. A prioridade ainda é terrena. Então, o que tá acontecendo? Ainda tá pra nascer? Vai ser gerado ainda? Não dá pra entender, né? Mas cada um sabe, cada um tem que saber de si. Ou nasceu ou não nasceu. Que isso? Que nasceu? Cadê? Se nasceu, cadê? Né? Ou nasceu ou não nasceu. E cada um precisa ver a si mesmo. Então veja se você nasceu de Deus. É claro, se isso é importante para você. Se isso é prioridade para você também. Porque o nascido de Deus, ele prioriza as coisas do alto. Mas só nasce de Deus quem coloca nascer de Deus como prioridade. Acima de tudo. Então veja se você nasceu. Veja quais têm sido as suas prioridades. Veja o que tem sido colocado acima de tudo para você. Se são as coisas de Deus ou são as coisas desse mundo. Veja. Eu não posso fazer isso por você. Você tem que fazer. Claro, faça. Como sempre falamos aqui, faça isso direito. Porque você não está fazendo isso para os outros. Você está fazendo isso para você. Você está fazendo isso pela sua alma. Né? Você não está fazendo isso para mim. Né? Se você faz de qualquer jeito, é para você. É como a sua casa. Se você, por exemplo, se você tem um material lá para construir sua casa, você constrói de qualquer jeito, é você que vai morar ali.
Mas às vezes a pessoa não pensa, às vezes ela faz as coisas de qualquer jeito, como se ela estivesse fazendo para os outros, né? Mas é o seu interior, a sua vida, é sua alma. Se você vê que você não nasceu e você quer mudar essa situação, fale com Deus aí onde você está. Se você entende, né? Você disse que nasceu, mas você olha e vê que há algo errado. Você não viu essa pessoa ainda. Você não tem visto essa pessoa ainda. Essa pessoa é de Deus. Em você. Porque se nasceu, era para ver. Era para ver. Quem nasceu, nós vemos. Nós vemos que nasceu. Eu nasci, eu vi que eu nasci. Se você nasceu, você vê. E se você não vê, é porque não nasceu. É porque não nasceu. É porque ainda não existe. Mas pode existir, pode nascer, pode ser gerado, pode ser gerada. Mas para que isso aconteça, primeiro é necessário que você reconheça que isso ainda não aconteceu. Se você quiser fazer isso, faça isso agora, nesse momento. Faça isso agora, faça uma oração onde você está. Decida isso agora. Para nascer, como temos falado, primeiro é preciso morrer. Morrer para a pessoa que você é. E quando eu falo morrer, não é apenas para as práticas pecaminosas. É morrer para as suas prioridades, é morrer para esse mundo, é morrer para as prioridades desse mundo. E passar a viver para as prioridades de Deus. Não pode ser mais você, tem que ser Ele. Tem que ser Ele, não pode ser mais você. Tem que ser Ele. Esse é o nascido de Deus. Ele, como o Senhor Jesus falou, cuida dos negócios do Pai. Ele não quer saber dos seus negócios. Aliás, os seus negócios não têm prioridade. O que tem prioridade são os negócios do Pai. São os negócios do Pai que têm prioridade. São as coisas do Pai que têm prioridade. As coisas dele, ele deixa em segundo plano. Esse é o nascido de Deus. Mas se não nasceu de Deus, não é assim não. Se não nasceu de Deus, é o dele que vem primeiro, depois vem o de Deus. E a pessoa pode dizer o que quiser. Quem nasceu de Deus coloca os negócios de Deus acima dos seus. É uma ordem, meu amigo. É uma ordem. Se nasceu, se tornou espiritual, o terreno está abaixo do espiritual, não está acima. E se isso não está acontecendo é porque não nasceu. Mas se você quiser nascer, você vai morrer. Não só abandonando o pecado, mas colocando tudo aquilo que é terreno abaixo daquilo que é espiritual. Isso aconteceu um dia. Eu estava apenas interessado em conquistas, em bens materiais. Eu estava apenas pensando em mim. Mas a partir do momento em que eu coloquei os interesses de Deus acima dos meus, os sonhos de Deus, os objetivos de Deus acima dos meus, eu nasci de Deus. Deus me fez uma nova pessoa, Deus me fez uma nova criatura. Quando eu coloquei Ele acima de mim, eu me tornei espiritual. Porque não é só abandonar o pecado, não. Tem gente lá fora que tem uma conduta moral irrepreensível, mas não tem Deus como prioridade. Não é só abandonar o pecado, não. É colocá-lo acima de tudo. Colocando como prioridade, colocando o espiritual acima do terreno. Quando você faz isso, você nasce de Deus. Esse é o nascido de Deus. Porque coloca o espiritual acima do terreno. Então, se você quer ser um filho, coloque os negócios do Pai acima dos seus. Coloque as coisas espirituais acima das coisas desse mundo. Porque essa atitude revela que a pessoa nasceu de Deus. Uma atitude que todos podem fazer, mas que nem todos têm coragem, têm disposição de fazer. Porque não querem sacrificar o terreno pelo espiritual. Preferem ficar com o terreno e sacrificar o espiritual. É a escolha de cada um. Cada um vai fazer sua escolha, cada um vai fazer sua opção. Mas os filhos, os nascidos,
sacrificam o terreno e priorizam o espiritual. Sacrificam o momentâneo, temporário, transitório e priorizam o que vai durar para sempre. Se você quiser ser essa pessoa, você vai fazer isso a partir de todos os dias da sua vida, até que chegue o final do caminho. Porque o nascido entra no céu, o que não nasceu vai ficar do lado de fora do céu, que é o inferno.